E aí, gente, sejam bem-vindos aqui nessa sequência de nossas aulas. Vamos continuar o tema aí sobre calor. Ficamos de dar início ao estudo de uma relação que define o fluxo de energia térmica pelos corpos, certo? Esse fluxo de energia térmica é o que a gente agora chama de calor. Mas então, sem mais enrolação, bora começar então o nosso vídeo? Vamos agora pensar em como é o fluxo de energia térmica, ou melhor, como é o fluxo de calor. Comece pensando numa barra de ferro de comprimento L. Observe o nosso esquema aqui. A gente tem uma barra de comprimento L, né, com uma extremidade no meio B e outra extremidade no meio A, com secção transversal de área A. Mas iremos considerar também que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Imagine também que todo esse conjunto está isolado em seu envolto, não havendo percas de calor. Definimos o fluxo de calor por essa barra como a quantidade de calor que atravessa a secção transversal A, num intervalo de tempo ΔT. Inicialmente, o fluxo busca um equilíbrio entre a temperatura de A e a temperatura de B. Mas, como as temperaturas de A e B são constantes, depois de um tempo estabelece-se um fluxo constante entre os meios A e B, pela barra. Mas a temperatura irá variar de TA para TB, conforme a gente pode ver aqui no gráfico. Observe que então, para a minha extremidade A, que seria aqui, e a minha outra extremidade B, que seria aqui, a gente tem a barra interconectando estes meios. Ao se estabelecer o fluxo, as temperaturas são diferentes nessas extremidades. Na extremidade A, a gente tem uma temperatura de A. E na extremidade B, a gente tem uma temperatura de TB. Beleza? De forma que TA é maior do que TB. Tranquilo? Então, o fluxo ele será constante em toda a barra, diferentemente da temperatura. Logo, em A1, passa-se um fluxo tal. Em A2 passa-se o mesmo fluxo, em A passa-se também o mesmo e, portanto, em A3, A4 e assim por diante. Então, a gente já viu que o fluxo pela barra é Q sobre ΔT, certo? Mas vamos lá, olha aqui para esse meu desenho. O fluxo pela barra, como vimos, ele é um fluxo constante. Só que o seu módulo vai depender de alguns fatores, como o tamanho, a área da secção transversal. E isso é diretamente proporcional. O que significa? Se a área aumenta, aumenta também o fluxo. Se a área diminui, diminui também o mesmo fluxo. Agora, vejamos quanto ao tamanho, o comprimento linear da barra, que é inversamente proporcional. Peraí, volta aí. Agora, esse fluxo, ele também é influenciado pelo tamanho da barra, comprimento linear, que é de forma inversamente proporcional. Quanto maior a barra, maior deve ser o processo de condução molécula a molécula, o que influencia de forma contrária o fluxo, por isso inversamente proporcional. Vamos continuar. Então, uma terceira forma que influencia o fluxo é quando a gente fala de diferença de temperatura entre as extremidades dessa barra. Quanto maior a variação de temperatura, maior o nosso fluxo.
E assim, então, o fluxo ele é diretamente proporcional a essa diferença, esse módulo da variação de temperatura. Para finalizar, dependendo ainda do material de que é feito a barra, essa condução pode ser mais ou menos fácil. A gente diz então que todo material tem uma constante característica que caracteriza sua maior ou menor tendência à condução térmica. Essa constante é chamada de constante de condutibilidade térmica. Vamos juntar isso tudo. Vamos partir do que a gente já conhece, de que o fluxo é igual a Q sobre ΔT. Então, a gente disse que o fluxo ele é proporcional aqui à nossa área de secção transversal, aqui, certo? Ele também é proporcional à nossa variação de temperatura que existe entre a extremidade A e a extremidade B. Dissemos também que ele é inversamente proporcional ao comprimento da barra, ou seja, a esse comprimento que separa as duas extremidades. Então, se eu juntar essas questões de proporcionalidade, eu estou dizendo então que o fluxo total aqui, ele é proporcional a todas estas variáveis, certo? Mas existe ainda uma outra proporcionalidade, que é a característica do material em si, que a gente chama de condutibilidade elétrica. Essa vai ser então uma constante do material. E se a gente introduzir essa constante na nossa equação de proporcionalidade, a gente consegue transformar isso em uma igualdade. Tranquilo? Essa, gente, é a conhecida lei de Fourier para o fluxo de calor. Os maiores valores de K representam bons condutores, normalmente então os metais. Analogamente, os menores valores de K representam os isolantes. Beleza? Então, vou encerrar a aula por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre outro modo de propagação da energia. Beleza? Então, um abraço a todos. Fui.